Voltamos para a era da formalidade. Quebrado isso pois é, não tem jeito, não. Já passou bem da hora. Quem vai ler a página, quem vai fazer a prece, vamos lá. Vamos lá. De encerramento já tem gente. Eu leio a página. O Zezinho faz a prece, o Zezinho está aí ainda? Não, isso aí vai ter caído. Tá. Elisa? Acho que a Elisa também. Caiu também. Caiu também? Então, o microfone dela está aberto, não está fechado. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a prece então, tá? E a página, a Elisa ia ler, mas não tenho nenhum livro aqui para ler página. Eu também estou sem livro aqui para ler tudo. Então vamos lá. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, por essa semana que passou, uma semana de muito trabalho, muita luta, muitas oportunidades. E nós todos possamos agora, nesse final de semana, descansar um pouco mais e continuarmos sempre na luta na próxima semana. E, dentro desse trabalho, procurar as oportunidades que o Senhor coloca na nossa frente. Agradecemos imensamente, Senhor, este momento. E pedimos, Senhor, pelo nosso grupo, os presentes, os ausentes, os que chegarão aqui, que possam todos nós receber o melhor de Ti em nossas casas, em nossos lares, naqueles que estão na rua, no trabalho, ou seja, em outras ocupações, que possam receber também todas essas vibrações onde estiverem. Agradecemos também a presença dos nossos amigos espirituais e também pedimos a eles que possam nos ajudar durante o estudo, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos entender e aproveitar ao máximo tudo aquilo que nos é passado. Agradecemos também ao livro que nós estamos lendo, a todo o trabalho de elaboração do Emmanuel, do Chico e da equipe espiritual, que vamos vendo as dificuldades de ser cristão naquela época. Vendo hoje essa facilidade nossa, vemos que maior é a nossa responsabilidade. E se aqueles homens tinham aquela força de vontade, aquela determinação, com aquelas condições tão precárias, nós podemos imaginar o que nós, nessa condição tão tranquila, também podemos realizar. E também pedimos, Senhor, pelos nossos amigos doentes, nossos amigos que estão desempregados, por todos aqueles, Senhor, que passam por dificuldades agora, que estão em guerra, que o Senhor também possa os abençoar, nos ajudar e curar aqueles que tanto necessitam. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus, e que possamos agora continuar o nosso estudo. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Elisa, está sem som. Conseguiu voltar? Consegui voltar. Eu fiz a prece. Entram mais atualizações estranhas aqui de repente, e aí dá pau em tudo. Aí eu estava procurando o fiozinho para botar aqui no telefone, aí ele voltou. Aí você voltou. Boa noite a todos, tudo de bom. Boa noite, Zezinho. Vem daqueles ônibus quentes. Aqueles quentes, Boa né? noite, Sem Zezinho. ar. Boa noite a todos. Boa noite. Zezinho. Não tem esse mole, não. Tem que ser, para voltar para cá, tem que ser de quem? Então, Vocês precisam ir na loja, na Praça do Carmo, do sogro do Zé Roberto. Chegar lá falando, o Zezinho é maravilhoso. Zezinho tá lá e Zezinho tá aqui. Pula essa pá. Bom, então, vamos agora. Vamos continuar a viagem, né, de Paulo, né?
Paulo está agora em Listra, né? Eu coloquei de novo no celular o mapa da primeira viagem de Paulo, né? Ele saiu de Icônio, se não me engano. De Icônio, está em Listra agora. Em Listra, ele conheceu uma pessoa que realmente vai ajudá-lo muito nessa sua missão, um garoto, um menino mesmo, chamado Timóteo, né? E ele foi para a rua, só para a gente lembrar, foi para a rua, né? Aproveitou o primeiro sábado que... Tem que cidade pequena, sábado, tá, gente? É dia de feira. Eu tinha pavor esse dia, e no dia de feira as professoras se encontravam com minha mãe na feira. Então, você tá, que dia de feira era terrível para as crianças, né? Que eu era uma delas. Tá? Pois é o dia que todo Mas mundo... as professoras iam na feira para falar das crianças, em vez de fazer Não, compras, esquecer a escola. Não, eu ia fazer compra e aproveitar. Fulano, o seu filho. Ih, muitas chineladas, muito puxão de orelha aconteceu em sábado. Pra tu ver como é que o trauma foi grande. Ele lembra até hoje? Pois é, por isso que eu estou me O lembrando. trauma foi grande. O Paulo vai no sábado, olha só, que nem lá na feira, no mercado que fala aqui, sobe lá num banco, lá, algumas pedras improvisadas e faz o seu, joga o seu, né, não, a sua oratória. E fica todo mundo maravilhado. E se aparece alguém lá, ele cura, né? Ele cura um senhor que estava lá praticamente desde que nasceu, se arrastando no chão, não andava, e ele cura. Quando ele cura, foi uma cidade toda, uma cidade enorme daquela, devia ter uns 50 casebres, né? Ficou todo mundo em polvorosa, é o que está acontecendo aqui agora, né? E acharam que eles eram deuses, ele e Barnabé. Né? Boa noite, dona Lourdes. Boa noite a todos. Boa noite. Então acharam que eles eram deuses. Aí vai começar a história, vamos ver, vamos daqui para lá. O que vai acontecer? Que é um dia tinha um problema depois. Por enquanto está tudo mil maravilhas. Até deuses em criação. Porque esse povo aí, tá, eles eram politeístas. Eles não eram, a grande maioria não eram judeus. Tá? Eles tinham essa crença, né, nos deuses, né, no Júpiter, no Apolo, a Diana, não sei, são vários os deuses que eles crescem, né? Bom, então é isso aí. No livro velho, nós estamos na página 368, Eli. É contigo agora. No livro novo, 325. Tudo bem para todo mundo? 325. 368, 325, tá? Primeiro parágrafo. Isso. Vamos lá. Renovando os valores da sua fé, Paulo contemplou com energia e falou com autoridade: Amigo, em nome de Jesus, levanta-te. Você não falou que ele estava curando um homem que estava lá. Está curando, né? Quem se arrastava, no caso, né? Eu me imagino falando isso. Levanta-te, o cara morre. Então toma uma queda. Fala, cadê o cara? O rachou todo. Vamos. Vou ler esse pedacinho aqui rapidinho. Crente de que o mestre não o desampararia, passeou o olhar pela turma numerosa. À distância de alguns metros, enxergou um mendigo miserável que se arrastava penosamente. Impressionado com o discurso evangélico, o aleijado de Listra aproximou-se, bracejando no solo e, sentando-se com dificuldade, fixou os olhos no pregador, que o observava sumamente comovido. Renovando os valores da sua fé, Paulo contemplou com energia e falou com autoridade: Amigo, em nome de Jesus, levanta-te. O mísero, olhos fixos no apóstolo, levantou-se com facilidade, enquanto a multidão deu gritos surpreendida. Alguns recuaram aterrados, outros procuraram o vulto de Paulo e o de Barnabé, contemplando-os deslumbrados e satisfeitos. O aleijado começou a saltar de alegria. Conhecido na cidade de longa data,
A cura prodigiosa não deixava a menor dúvida. Esse foi o primeiro, digamos assim, milagre de Paulo? Não, já teve outros. Teve outro antes. Antes Lá no anterior? Sérgio Ah, Paulo. na Casa do Caminho? Não, lá no Sérgio Paulo. Nossa, É, as duas cidades atrás, né? Ah, tá. Estou Piscídia, lembrada. Foi a aquele, primeira igreja fundada, né? foi onde quando ele foi, a primeira viagem que ele foi fazer com o Barnabé. é isso mesmo, ele curou o Sérgio Paulo, né? Que tinha aquele É, mago, o Bar Jesus, não é isso? isso. Eles deixou o Bar Jesus primeiro cego, depois curou o Bar Jesus e curou também o Sérgio Paulo, né? Quer dizer, houve esses A primeira privilégios. que foi o Sérgio Paulo. Isso, É. E já tinha sido curado por Estevão, né? Estevão primeiro. Né? Muitas pessoas se ajoelharam, outras correram aos quatro cantos de Listra para anunciar que o povo havia recebido a visita dos deuses. A praça encheu-se em poucos minutos. Todos queriam ver o mendigo reintegrado nos seus movimentos livres. Espalhou-se o sucesso rapidamente. Barnabé e Paulo eram Júpiter e Mercúrio. Viu? Era o mensageiro dos deuses, patronos dos comerciantes, da astronomia e da eloquência. Corresponde a Hermes na mitologia grega. Agora vê. Descidos do Olimpo, olha só que coisa. Naquela época, né? Então, era a crença deles, né? Se bem que hoje um sobrenaturalzinho vai bem. Os apóstolos, jubilosos com a dádiva de Jesus, mas profundamente surpreendidos com a atitude dos licaônios, perceberam logo o mal-entendido. Em meio de respeito geral, Paulo subiu de novo à tribuna improvisada, explicando que ele e o companheiro eram simples criaturas mortais, realçando a misericórdia do Cristo e se dignara a ratificar a promessa do Evangelho naquele minuto inesquecível. Debalde, porém, multiplicava os seus esclarecimentos. Todos lhe ouviam a palavra, genuflexos em atitude estática. Foi aí que um velho sacerdote, paramentado segundo os hábitos da época, surgiu inesperadamente, conduzindo 2 bois engrinaldados de flores, com demanes e mensuras solenes. Em voz alta, o ministro de Júpiter convida o povo ao cerimonial do sacrifício aos deuses vivos. Tá vendo? O povo, né? Confusão, hein, que isso virou, hein? E eles acreditavam, a gente está vendo as crenças antigas, né? Nessa questão isso era para eles uma honra, tá? Era uma honra, né, poder dar algo aos deuses em troca, né, do que eles estavam recebendo, né? Por isso que tinha o deus da agricultura, o deus da fertilidade, o deus da fertilidade, deus disso, deus daquilo. Porque eles tinham, né, recebiam até uma festa judaica. Poxa vida, eu esqueci que é a festa justamente, que é a primeira assim, lance da colheita era doada ao templo. Eu esqueci o nome dessa festa. Como, né, agradecimento a Deus. Não havia o sacrifício, mas a primeira assim, parte, uma pequena parte da colheita era doada ao templo como agradecimento a Deus que tudo dera certo, né? As plantações, etc. Né? Quer dizer, era normal isso. A gente olha assim, pô, sacrifício. Aqui também na América Latina, né, os incas, maias, astecas também tinham sacrifícios, e outros povos mais. Mas o maior sacrifício que hoje todos nós sabemos qual é, não existe. Renuncia a si mesmo, não é isso? Jesus foi aquele que quiser vir, pode me renunciar a si mesmo, né? Pega essa cruz e siga-me. Esse é o sacrifício de hoje. Mas a gente está querendo matar rolinha, matar pardal, né? Bezerro. Vamos lá? Alguém quer falar?
Vamos embora. A confusão ainda não acabou. Paulo percebe o movimento popular e, descendo ao centro da praça, grita com toda a força dos pulmões, abrindo a túnica na altura do peito: não cometais sacrilégios. Não somos deuses. Vede, somos simples criaturas de carne. Seguido de perto por Barnabé, arrebata das mãos do velho sacerdote a delicada trança de couro que prendia os animais, soltando os 2 touros pacíficos que se puseram a devorar as verdes coroas. O ministro de Júpiter quis protestar, calando-se em seguida, muito desapontado. E entre os mais extravagantes comentários, os missionários bateram em retirada, ansiosos por um local de oração, no qual pudessem elevar a Jesus seus votos de alegria e reconhecimento. Uma confusão desnecessária. Essa confusão De todo não. Fala, Fernando. tumultuou a cabeça de todo mundo. Né? Sim, misturou os pinos todos. Exatamente. E lá no judaísmo, houve tantas coisas durante o Velho Testamento que eles já estavam preparados para isso. Por exemplo, o maná que caía do céu todo dia, que eles já se alimentavam no deserto, né? E não podia guardar de um dia para o outro, que apodrecia, que comer no mesmo dia. A água que brotou da pedra. É isso, vai tantas passagens que vai ter no Velho Testamento, que eles já estavam acostumados, mas esse povo aí não. O povo não estava acostumado com esses acontecimentos. Quer dizer, então tudo para ele era o quê? Coisa dos deuses, que era a crença deles, né? Mas, vamos lá, Paulo vai falar uma coisinha agora que é para a gente pensar bem, né? Percebe o movimento. Grande triunfo, disse Barnabé quase orgulhoso. As dádivas do Cristo foram numerosas. O Senhor lembra-se de nós. Paulo ficou pensativo e redarguiu. Quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentamos grandes provações. Aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada do Mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. Paulo já entendeu que é o planeta de provas e expiações que nós estamos, né? Está bem compreendido isso aí, né? Aí tem um ditado popular que fala: quando a esmola é grande, o santo desconfia. Não é esse o ditado popular? Então não tem. Exatamente. O ditado é esse. No planeta de expiações, né, é isso. Né? Como o Chico estava triste, pediu a Emmanuel pediu a Maria uma frase para reconfortá-la. Ela manda a seguinte frase, né? Tudo passa. Mas nós aqui ainda não estamos em condições de ser totalmente felizes, nem ser totalmente tristes. Estamos numa fase de altos e baixos mesmo. Paulo já compreendeu isso. Pô, a bola foi muito grande, o Barnabé. Tá? Vamos desconfiar disso aí. Foi muito fácil. Fácil. Não, o povo já aderiu totalmente. Mas isso aí sempre tem um custo. Vamos lá, alguém quer falar? Então, vamos embora, gente. O companheiro, considerando o elevado sentido daquelas afirmações, entrou a meditar em profundo silêncio. Lloyd e a filha estavam radiantes. A cura do aleijado conferia aos mensageiros da Boa Nova singular situação de evidência. Paulo valeu-se da oportunidade para fundar o primeiro núcleo do cristianismo na pequena cidade. As providências iniciais foram tomadas na residência da generosa viúva, que pôs à disposição dos missionários todos os recursos ao seu alcance. É a primeira, nessa casa, igreja, entre aspas, né, da cidade,
foi na casa da Lloyd, que é a irmã do Onesíforo, você lembra? Lá de Icônio, né? Ela é a filha Eunice e o filho é o Timóteo, que já foi apresentado a gente. Então vamos lá. Tal como forem Neapafos, estabeleceram em um casebre muito humilde a sede das atividades de informações e de auxílio. Em lugar de João Marcos, era o pequeno Timóteo quem auxiliava em todos os mistérios. Numerosas pessoas copiavam o evangelho durante o dia, enquanto os enfermos acorriam de toda parte, carecidos de imediata assistência. É, mais ou menos a doutrina espírita, né? As casas espíritas, né? Gente de todas as partes se curam e vão embora. É igual naquela época. Mudou muito, não. Tá? Então, vamos lá. Não obstante, tal êxito crescia igualmente a animosidade de uns tantos contra a nova doutrina. Os povos judeus de Listra deliberaram consultar as autoridades de Icônio relativamente aos dois desconhecidos. E foi isso o bastante para que se turvassem os horizontes. Os comissionários regressaram com um acervo de notícias ingratas. O caso de Tecla era pintado a cores negras. Paulo e Barnabé eram acusados de blasfemos, feiticeiros, ladrões e sedutores de mulheres honestas. Bom, está todo mundo lembrado do caso de Tecla, né? Uhum. Os caras não foram expulsos, mas foram embora da cidade para não. Até ela podia ser até apedrejada, né? E pode ser um monte de coisa com eles também, né? Quer dizer, a apresentação deles vieram mais por quê? Por outros judeus invejosos, né? Que tiveram, né? E tá aí. Quer que mandaram, de uma certa forma, para prejudicá-los. Então, conforme ele falou ainda há pouco, né? Quando a esmola é grande, Santa Desconfia, está aí. Ele estava certo, né? Diga-se de passagem também que ele foi prudente. Ele não foi medroso. É. Né? Até o final vai ter uma porção de passagens assim, né? O nego tá tendo medo agora? Não. Prudente, e ele está perseguindo uma parte em que Jesus botou ele, né? Como ele vai para Roma e tudo mais. Você tem que ter cuidado com isso, né? Não, ele era corajoso mesmo, né? Corajoso muito e muito. Bom, alguém mais quer falar? Vamos embora dele. Paulo, principalmente, era apresentado como revolucionário temível. O assunto Toda vez que chega assim, uma ideia nova, revolucionária. Não mudou. Vamos lá. O assunto em Listra foi discutido intramuros. Os administradores da cidade convidaram o sacerdote de Júpiter a entrar na campanha contra os embusteiros, e com a mesma facilidade com que haviam acreditado na sua condição de deuses, passaram todos a atribuir aos pregadores as maiores perversões. Combinaram-se providências criminosas. Desde a chegada dos dois desconhecidos, que falavam em nome de um novo profeta, Listra vivia sobressaltada por ideias diferentes. Era preciso coibir os abusos. A palavra de Paulo era audaciosa e requeria corretivo eficaz. Finalmente, deliberaram que o fogoso pregador fosse apedrejado na primeira ocasião que falasse em público. Meu Deus. Que vida boa, hein? Andar 100 quilômetros, pulando rio, pulando jacaré, fugindo de lobo, isso que está aqui de ladrão. Né? Quando pensa que vai ter uma folguinha, né? No descanso, está aí de novo a confusão formada. Né? Atualmente isso acontece. O cara pede para ser apedrejado pelas mentiras e todo mundo bate palma para você. É.
Aí está lá, Listra vivia sobressaltada por ideias diferentes. É isso que estava, né, machucando aqueles que também já tinham um entendimento um pouco maior, né? Os judeus, nesse caso, o próprio Jesus fala, né, quando ele manda os primeiros discípulos, né, para pregar, ele fala: procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, que eram os judeus que estavam fora de Israel, né? Mas já tinham base para suportar, tá, a doutrina cristã. Só que a maioria, devido ao orgulho e ao egoísmo, não aceitou a doutrina cristã, né? Jesus vai falar de novo, né? A pedra que os rejeitaram, a pedra angular. Eles construíram a ideia de Deus único, mas quando veio a pedra angular, que é a pedra da base da obra, eles rejeitaram. É o próprio Jesus, que é o Jesus, né? Então, como eles já tinham um conhecimento melhor, podiam analisar pelo menos o que estavam ouvindo. Não, né? Infelizmente, também hoje acontece. O senhor Roberto falou ainda há pouco aí. Vamos lá? Alguém quer falar? Ignorando o que se tramava, o apóstolo dos gentios, deixando Barnabé acamado por excesso de trabalho, fez-se acompanhar do pequeno Timóteo. No sábado imediato, ao entardecer, foi até a praça pública, onde mais uma vez anunciou as verdades e promessas do Evangelho do Reino. O logradouro apresentava movimento invulgar. O pregador notou a presença de muitas fisionomias suspeitas e absolutamente desconhecidas. Todos lhe acompanhavam os mínimos gestos com evidente curiosidade. Com a máxima serenidade, subiu à tribuna e começou a falar das glórias eternas que o Senhor Jesus havia trazido à humanidade sofredora. No entanto, mal havia iniciado o sermão evangélico, quando os gritos furiosos dos mais exaltados começaram a chover pedras em Barda. Paulo recordou subitamente a figura inesquecível de Estevão. Certo, o mestre lhe reservara o mesmo gênero de morte, para que se redimisse do mal infligido ao mártir da igreja de Jerusalém. Os pequenos e duros granizos caíam-lhe nos pés, no peito, na fronte. Sentiu o sangue a escorrer-lhe da cabeça ferida e ajoelhou-se sem uma queixa, rogando a Jesus que o fortalecesse no angustioso transe. Então, né? Está passando o que o Estevão passou. Então, digamos que estava já, né? Vamos lá? Nos primeiros momentos, Timóteo, aterrado, pôs-se a gritar, suplicando socorro, mas um homem de braços atléticos aproxima-se cauto e murmura-lhe no ouvido: cala-te, se quiseres ser útil. És tu, Gaio? Exclamou o pequeno de olhos lacrimosos, experimentando certo conforto em reconhecer um rosto amigo no pandemônio em que se via. Sim, disse o outro baixinho, aqui estou para socorrer o apóstolo. Não posso esquecer que ele curou minha mãe. E a mãe dele? Hein? E a mãe do Gaio? Não mostrou, mas um daqueles curou, né? Paulo não curou só aquele mendigo, né? Curou outras pessoas. Tá. Isso que falou na foto, colocou vários doentes, né? Uhum. O que é interessante é o seguinte, vejam bem, ele está passando, será que ele merece o que está passando? Essas pedradinhas, puxão de orelha, uns tapas, né? De uma certa forma está espiando alguma coisa. Só que, né, a espiritualidade está de olho. Vamos deixar até um certo limite. Depois tira o homem daí. Vamos ver o que é que o Gaio vai fazer.
E olhando o movimento da turba criminosa, acrescentou: não temos tempo a perder. Não tardará que o levem ao monturo. Se tal se der, procura seguir-nos com um pouco de água. Se o missionário não sucumbir, prestarás os primeiros socorros, até que eu consiga prevenir tua mãe. Separaram-se imediatamente. Ralado de aflição, a paz viu o pregador de joelhos, olhos fitos no céu, num transporte inesquecível. Filetes de sangue desciam-lhe da fronte fraturada. Em dado momento, a cabeça pendeu e o corpo tombou desamparado. A multidão parecia tomada de assombro. Prevalecendo-se da situação em que não se observavam diretrizes prévias, Gaio insinuou-se, aproximando-se do apóstolo inerte, fez um gesto significativo para o povo e bradou: o feiticeiro está morto. Sua figura... Continua? Não, vamos continuar, né? Sua figura gigantesca despertava as simpatias da turba inconsciente. Estrugiram aplausos. Os que haviam promovido o nefando atentado desapareceram. Gaio compreendeu que ninguém ousava assumir a responsabilidade individual. Em estranhas vibrações, bradavam os mais perversos. Fora das portas, feiticeiro monturo, feiticeiro ao monturo. Olha só, tem que, assim, monturo, naquela época havia um lugar em algumas cidadezinhas, né, alguns vilarejos, que eram jogados assim, tipo os lixos, os animais que morriam, tá? Jerusalém tinha isso, né? Os leprosos? Hein? Não, não Vale do Leproso, não. Jerusalém tem uma passagem. Eu vou tentar me lembrar do Evangelho que fala, diz que é um lugar assim, tipo assim, uma lixeira da cidade. Só que ali jogavam cadáveres de gente, de animais, lixo, né? Tudo mais. Jogavam tudo. Era um monturo. Nessa cidade, nesse lugar aqui era um monturo. Lá em Jerusalém tem outro nome, né? E a gente imagina como que esse lugar não deveria ser, né? Cheio de urubu, cheio de, né? De tudo que é bicho. Quer dizer, quando se jogava lá, que realmente já havia, porque não era normal, em todo lugar, enterrar as pessoas, tá? Não era sempre que se enterrava. Dizer, é importante a gente saber. Tem alguns livros espíritas que explicam isso. Eu não estou tentando me lembrar o que eu li isso, não estou conseguindo. Mas tem esse detalhe aí. Então, o monturo aqui, pelo que a gente entende, é isso. É o lugar onde se jogava os cadáveres, as coisas que não prestavam, né? Aí ia de gente, ia de boi, ia de cachorro, o que tivesse na frente morreu é para o monturo. Tá? Por isso que ele fala, está morto? Lança ele ao monturo. É o que eles estão falando aqui. Ok? Interessante que ninguém falou de Paulo pregar sábado, né? Ninguém falou do sabate. É. Não, porque aí está longe de Jerusalém, já não é aquela. Tudo bem, mas tinha os fariseus lá, né? Não entendi. É. Já tinha tanta condenação, coitado. É mais uma, né? Mais uma, menos uma. Então vamos lá. O amigo de Paulo, disfarçando a comiseração com os gestos de ironia, falou à multidão satisfeita: levarei os despojos do bruxo. A turba fez um alarido ensurdecedor e Gaio procurou arrastar o missionário com a cautela possível. Atravessaram vielas extensas em gritos, até que atingindo um local deserto, um tanto distante dos muros de Listra, deixaram Paulo semi-morto na montoeira de lixo. O latagão inclinou-se, como a verificar a morte do apedrejado, e observando cuidadosamente que ainda vivia, gritou: deixemo-los aos cães, que se cobrirão do resto. É preciso celebrar o feito
com algum vinho. Era hora de tirar a multidão de cima, né? Tirar ele de lá. Quer dizer, esse é o nome dele, o Gaio, né? É, Gaio, né? Muito inteligente, né? é. Foi bem, né? Ajudou demais. Mas a Ele gente fez vê, um né? plano que deu super certo. Super certo. Né? E a gente vê, né, que ele vai arrastar todo mundo para beber com ele, aí entra o Timóteo, a mãe, né? Todo mundo, né? Foi? Tá. E seguindo o líder daquela tarde, a multidão batia em retirada, enquanto Timóteo se aproximava do local, valendo-se das sombras da noite, que começava a fechar-se. Correndo a um poço malfino, não muito distante, e que se destinava à serventia pública, pequeno encheu o gorro impermeável de água pura, prestando os primeiros socorros ao ferido. Banhada em lágrimas, notou que Paulo respirava com dificuldade, como se houvesse mergulhado em profundo desmaio. O jovem listrense assentou-se ao seu lado, banhou-lhe a testa ferida com extremos de carinho. Mais alguns minutos e o apóstolo voltava a si para examinar a situação. Timóteo informou de tudo. Muito compungido, Paulo agradeceu a Deus, pois reconhecia que somente a misericórdia do Altíssimo poderia ter operado o milagre, por sequestrá-los aos propósitos criminosos da turba inconsciente. É complicado, né? É. Mas é isso. O Altíssimo estava de olho nele. Mas aí fala, mas por que ele passou por isso tudo? Será que hoje os grandes divulgadores do cristianismo teriam coragem de passar por isso tudo e continuar cristão? Perguntinha chata, hein? Bem cômoda. Né? É por isso que Francisco de Assis, quando chegou em Roma, né, tentou falar com o Papa, não conseguia, porque foi embora, né? E o Papa sonhou com um ex-Papa, que era bom, Telésforo, né? O Papa Telésforo, e achou que tinha sonhado com Jesus, e Telésforo aconselhou a ele a chamar Francisco de volta. Francisco tinha se, assim, admirado muito daquele luxo enorme que tinha dentro do Vaticano. Poxa, ele pregava justamente, né, os votos de pobreza, né, aquele negócio maluco. Aí foi embora, né, porque quiseram atendê-lo, né, porque só queria uma bênção para continuar o seu trabalho. São simples coisas assim. E foi embora, parou perto de Roma, em algum riacho, lá estava lá com a turminha dele lá, né, conversando, tomando banho e tal, chegou os guardas do Papa e fala, né, para ele, vamos lá, é a primeira vez que o Papa, né, muda de ideia e quer que vocês voltem lá para serem abençoados. Aí, o Francisco fala, bom, poucos homens podem, né, mais ou menos isso, né, podem realmente abençoar alguém. Mas o Papa, quer dizer, nós estamos acostumados com esse tipo de cristão. Puxa, tá? Aquela vida farta, tranquila. Tudo que o Cristo não teve. Tudo que o Cristo não quis. Então, a gente está vendo que os cristãos modernos são diferentes. Mas vamos lá, alguém quer falar alguma coisa? Pode ir? Pode. Decorrida 2 horas, 3 vultos silenciosos aproximavam-se. Muito aflito, Barnabé deixara o leito, não obstante o estado febril, para acompanhar Lloyd e Eunice, que, avisadas por Gaio, acorriam com os primeiros socorros. Todos rendiam graças a Jesus, enquanto Paulo tomava pequena dose de vinho reconfortador. Organização espiritual poderosa, apesar
das serviços físicas, o tecelão de Tarso levantou-se e regressou a casa com os amigos, levemente amparado por Barnabé, que lhe ofereceram o braço amigo. Olha só, uma coisa aqui que chamou a atenção: organização espiritual poderosa. Né? Quando a gente fala que nós nos adoecemos, né? Quando a gente começa com a questão do ódio, da raiva, né? Várias outras coisas, os excessos, né? etc., né? Nós, caramba, olha o instantâneo aí que a dona Lúcia tirou. Né? Nós, nós adoecemos, porque a nossa organização espiritual ainda está presa a isso. Ou seja, a gente começa, nós nos utilizamos o nosso corpo físico de uma forma doentia. Adoecemos dele, corpo físico. Ao contrário de Paulo. Tá? Ele tinha uma organização, ou seja, ele era um espírito com muita disposição, muita vontade, tá? Determinação, perseverança. Tá? Então, ele tem essa organização espiritual poderosa, porque ele é, assim, digamos, é um guerreiro no termo do bem, tá? Completo. Então, ele consegue vencer. Nós vamos ver daqui para frente. São N vezes. Né? Tem hora que o Zé até, né, o Zé vai concordar comigo. Tem hora que lembra só da gente, né, Zé? Uma cobra mordeu, foi a cobra que morreu, não é isso? Você lembra dessa? Por aí. Por aí. Então, o cara era muito. Eu ia falar de outro ser, mas eu não posso falar aqui, não. Imagina, fica quieto. Então essa organização espiritual poderosa. Dizendo para o Zezinho, tenha calma. Tô calmo, seu Roberto. Calma. A cobra ainda não me picou. Ai, ai. Então a gente está entendendo quem é o espírito que habita, né, que tem o nome de Paulo nessa encarnação. Isso deve ter sido um guerreiro, aqueles bravos, uns regiscando a vida lá por trás, não sei lá quando, porque tinha disposição, era determinado mesmo, né? Quero, vou fazer. E olha só, quando o Estevão, naquele momento da morte dele, que ele fala, se ele defendeu Moisés assim, imagina quando conheceu Cristo. O Estevão reconheceu essa força, esse poder desse Espírito naquele momento, quando fala essas palavras. Se defendeu Moisés, assim imagina quando conheceu Cristo. Está aí. Uma profecia de Estevão, que ele viu quem era Saulo, que se torna Paulo, né? Essa mudança aí. Tá? Então, eu vejo o Saulo, né, transformando em Paulo, demorou até bastante tempo para isso. Eu vejo como essa passagem que a gente está passando hoje, né, essa transformação que está havendo no planeta, né, tirando o homem velho e colocando o homem novo, saindo do Saulo, passando para o Paulo. Isso levou 8 anos para ele fazer. Então a gente pode levar uns 8.000 anos. 800 anos, 8.000 anos, quer dizer. Eu fico pensando justamente nisso. E Estevão só veio. Estevão não precisava reencarnar. Para mim, Estevão não precisava reencarnar. Ele já era um espírito elevado, assim, desde criança. Ele só veio porque para impulsionar o Paulo. Jesus deve, cara aí, tô precisando da tua ajuda, entendeu? Dá para tu descer lá e, ajudar aquele cara lá, porque senão ele não vai para frente e eu preciso dele. Alguma coisa desse tipo. Eu fico pensando nisso. Não é? Estevão veio, tanto que no prefácio do livro que Só para imagina, depois desse apedrejamento, a gente se levantar 2 horas depois. Ainda tomar um gole de vinho para despertar mesmo. A gente ia ficar internado.
Do jeito que nós somos, nossa constituição física né? É um mês de... Mas depois desse apedrejamento, o cara tá, e ainda depois vai ficar de conversa com os amigos. Jesus amado, a gente ia ficar internado não sei quantos dias. Mas Se É que a ele... fé dele era grande, a nossa é pequenininha. E o que o Afrânio falou lá em cima, organização espiritual poderosa. Como era, como era forte essa energia que movia ele, né? Que movia o Isso. físico dele. É o que essa determinação, essa força, é que nós estamos aprendendo. Né? Exatamente. Não com as dificuldades que ele teve, mas para cada um de nós a dificuldade que nós suportamos, o peso da cruz que nós podemos carregar, que é para a gente criar essa organização espiritual aí poderosa, ou seja, vibrando muito forte no seu objetivo, que é o do bem, né? Aí sim, não tem aquela história, lá, ajuda-te, que os céus te ajudará, tá? Está vibrando, está vibrando. Então, quem está ajudando ele? Né? Os bons espíritos. O Zé falou aí, o Estevão, né? O Estevão é fora de série. E é o que eu estava falando, no prefácio do livro, Emmanuel é bem claro. Emmanuel foi claríssimo, não escondeu de ninguém, está lá. E o próprio Paulo deve ter autorizado a colocar isso. Sem Estevão, não haveria Paulo, seria somente Paulo. Sabe? Sem Estevão não haveria Paulo, o homem negro. O Paulo admitiu que colocar isso no livro porque deve reconhecer isso, com toda certeza. Bom, vamos lá? Alguém quer falar mais? Vamos lá. O resto da noite passou-se em conversações carinhosas. Os dois, emissários da Boa Nova, temiam a agressão do povo às generosas senhoras que os haviam hospedado e socorrido. Era preciso partir, para evitar maiores incômodos e complicações. Em vão, a palavra de Lloyd se fez ouvir, procurando dissuadir os pregoeiros do Cristo. Debalde, Timóteo beijou as mãos de Paulo e lhe pediu que não partisse. Receosos de mais tristes consequências, depois de coordenar as instruções necessárias à igreja nascente, transpuseram as portas da cidade ao amanhecer em direção a Derbe, que ficava algo distante. E a estradinha boa, viu, gente? Não é brincadeira, não. Muita pedra, muito buraco, né? Muito balas, tudo mais para divertimento. E começa de novo. Os caras, depois de um febril, o outro tomou apedrejado, vamos andar naquele solzinho quente. Né? Aquele sol da Baixada Fluminense de 1 da tarde. Oh, beleza! Né? Vamos lá. Depois de penosa caminhada, atingiram um novo setor de trabalho, ao qual haveriam de estagiar mais de um ano. Embora entregues ao trabalho manual, com que ganhavam o pão da vida, os dois companheiros precisavam de 6 meses para restabelecer a saúde comprometida. Como tecelão e oleiro anônimos, Paulo e Barnabé deixaram-se ficar em Derbe longo tempo, sem despertar a curiosidade pública. Só depois de refeitos dos abalos sofridos, recomeçaram a boa nova do reino de Jesus. Visitando os arredores, provocaram grande interesse da gente simples pelo Evangelho da Redenção. Pequenas comunidades cristãs foram fundadas em ambiente de muitas alegrias. Fundou mais, né, várias eclésias, né, igrejas, né, comunidades cristãs, bem diferentes do que a gente conhece hoje. Né? E ver que agora eles foram mais, não só pela questão da saúde, né, se curaram para aguentar, né, o tranco, né, mas eles foram mais precavidos. Né, se curaram primeiro. E foram, né,
digamos, mais devagar, né? Mas vamos ver o que acontece. Está acabando esse capítulo aqui. O próximo capítulo tem novidades. Vamos lá. Mas vamos terminar esse pedaço. Após muito tempo de labor, resolveram regressar ao núcleo original do seu esforço. Vencendo etapas difíceis, visitaram e encorajaram todos os irmãos escalonados em diversas regiões da Licaônia, Pisídia e Panfilha. Estou fazendo agora o caminho de volta, tá vendo? Uhum. Está só olhando o mapinha aí, né? Vamos ver, né? Estão fazendo o caminho de volta. De Pergue desceram a Atália, de onde embarcaram com destino a Seleucia e dali ganharam Antioquia. Ambos haviam experimentado a dificuldade dos serviços mais rudes. Muitas vezes se viram perplexos com os problemas intrincados da empresa. Em troca da dedicação fraternal, haviam recebido remoques, açoites e acusações pérfidas. Contudo, não obstante o abatimento físico, e os Gilvazes irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual. É que entre os espinhos da estrada escabrosa, os dois companheiros desassombrados mantinham ereta a cruz divina e consoladora, espalhando a mãos cheias as sementes benditas do Evangelho de Redenção. Bom, acabou esse capítulo aí, né? Então, não vamos começar, já está acima da hora praticamente. Acabou a primeira viagem de Paulo, que durou algum tempo, né? Acho que mais de 2 anos, né? Eu não li a respeito disso, tinha que ler a respeito para ver. Aqui não fala, aqui nesse livrinho. Aqui na Bíblia não fala, mas isso é fácil saber. Então, a gente vê todas as dificuldades, né, eles estão plantando sementes. Nessa primeira viagem, nós vamos ver que não tem nenhuma carta que nós vamos ver depois para, assim, carta aos Efésios, carta aos Filipenses. Na segunda viagem, que nós vamos daqui a pouco começar, é que nós vamos ver esses lugares que eles vão passando e depois vão enviar as cartas, né? Filipos, Filipenses, Tessalônica, Tessalonicenses, né? E assim por diante, vários lugares que eles vão passar, Éfeso, Efésios, né? A gente vai ver os lugares que eles vão passar primeiro, não vão conseguir retornar depois, porque já começa, vai, tem a terceira viagem, começa, né, Paulo vai para Roma, na sua quarta viagem, digamos assim, e começa, então, o trabalho das cartas, tá? Que aí vai ser muito legal. Quer dizer, a gente está acompanhando essas viagens, acompanhamos a primeira, depois vamos acompanhar as outras, né? E tem uma quinta viagem que não está na Bíblia. Foi nos casos que ele esteve foi Córdoba, né, na Espanha. Foi quando aí chegou lá, não deu tempo de fazer nada, porque João foi preso em Roma, ele teve que correr para Roma para libertar João. Aí isso é mais lá na frente, né? Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? É bacana quando ele começa a escrever as cartas, né? Jesus fala para ele, ó, Estevão vai estar mais próximo de você. Então, ele vai te guiar, né? Ele estava preocupado de não poder mais ir adiante, né? Então, Jesus deu aquela coisa, ó, escreve as cartas. Porque ele já Mas é estava interessante começando isso. a voltar, e era, né, voltar tudo isso de você imaginou? A pés, né? Pô, era Só, muito difícil, cara. fala em Sol Quente, eu não aguento o sol de Caxias, imagina isso aí. Já imagina eu sair Pô, de Caxias para Nova Iguaçu naquele sol quente, andando, Zé. pô, nem trenzinho existia, pô. Cara, nem de lombo de burro ia, pô. A pé. A pé, meu Tá amigo, a pé. complicado. É isso aí. Então, o nosso próximo encontro é dia 14/2/2025. O tempo está correndo, hein? É. Melhor nem Tá? pensar nisso. O tempo está voando. Bom, É. gente,
Alguém mais quer comentar sobre essa primeira viagem de Paulo? Não. Não. Foi muito cansativo para comentar a primeira vez. Deixa passar essa parte aí. Porque... Mas tem mais 4 ainda, né, no caso. Tem mais 4 Oficiais, viagens. mais 3 oficiais, mas tem essas da Espanha aí, né? Então, é isso aí, né? A gente está aprendendo, né? Para alcançar essa organização espiritual poderosa, né? É Com o nosso certeza. objetivo, né? E a gente vai vendo que todos os missionários que esteve aqui, viu? Nós acabamos de falar para Francisco de Assis, né? Nada também fez desistir do objetivo dele. E a gente vai vendo os outros nomes aí que tiveram aí entre nós, né? Cumpriram com seus objetivos. Aconteça o que aconteça, estão lá. Então, eles têm um objetivo, são missionários, né? Não é que tenham proteção divina, né? Eles têm um apoio, devido também, digamos, à condição evolutiva deles. Um apoio, porque sabem que eles não vão fracassar. Não, vão conseguir a missão. Então, é isso aí. É interessante que a gente pensa, né, nos missionários, claro. Mas na nossa própria vida, né, nós temos um Estevão que nos impulsiona. Não é um Estevão, mas é alguém que está do nosso lado, que tem mais ou menos a nossa capacidade, que é um pouco melhor do que a gente, e vai nos impulsionando. E a gente não está longe, muito longe disso. Quer dizer, longe a gente está, mas não está longe do projeto divino, né? Cada um de nós dentro do seu tamanho, digamos, espiritual. Exatamente, exatamente. A gente tem também. É aqueles que nos impulsiona, não tem jeito. A gente deve arrancar os cabelos, né? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse cara, mas, pô, tem que ficar, tem que empurrar o malandro, então. Aí vou falar que nem o Zagalo vai ter que me engolir. Ainda abrir os braços, né? Vai ter que me engolir. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Seu Roberto, Consuelo, Dona Lourdes, Elisa? Não, eu não. Quem mais? Ninguém está cansado, não, com essa viagem de Paulo? Tô Por isso que ninguém quer pensativa. comentar, tá exausto. Eu estou cansado, então. Tô aqui pensando. Ai, ai. Nós estamos aqui sentados, né? Embaixo de um ventilador, de um ar-condicionado. Desliga a gravação. Vamos